Fala pessoal, tudo bem? Como é que foi o mês de abril para vocês? Tudo certo por aí? Tô passando aqui primeiro para agradecer, tá, os feedbacks positivos sobre o mês de março. Realmente fico muito feliz desses meus resumos estarem fazendo a diferença, né, para vocês, para passar um certo conhecimento do que teve no mês de mais importante, né, para a gente, às vezes em 8, 10 minutinhos a gente já saber o noticiário mais importante do mês, então isso é bem legal, né, para a gente ter uma tranquilidade em relação à nossa carteira. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o que aconteceu em abril, as notícias mais importantes, o que pode com certeza ter impactado a tua carteira e impactou também o cenário, tanto o nosso cenário doméstico aqui no Brasil quanto o cenário mundial, beleza? O primeiro ponto, como eu venho abordando sempre, vou falar sobre a Bolsa, né? Tanto a Bolsa Brasil como as bolsas mundiais. E nesse mês de abril não conseguimos manter, né, essa distância do cenário mundial, a gente estava bem descolado do mundo, enquanto as bolsas vinham caindo, a nossa bolsa estava em recorde, né, batendo 13% de aumento em 2022. No mês de abril, a gente praticamente devolveu toda essa alta que nós tivemos nos 3 primeiros meses, nossa bolsa caiu 10%, seguiu em linha com o mercado mundial também. E eu vou explicar aqui para vocês os motivos, né, dessa queda, principalmente os três principais motivos. Como vocês bem sabem, quem já me acompanha aqui já viu o primeiro vídeo, onde eu falei sobre como é composto o nosso índice Bovespa. O nosso índice tem uma força muito grande em ações de commodities, né, como Vale, Petrobras, e no setor financeiro, né, os grandes bancos. A gente pode ver a bolsa no mês de abril de duas formas. Antes dos 10 últimos dias do mês, a nossa bolsa vinha tendo uma queda, mas uma queda mais amena, uma queda mais em linha com o mercado. Após esses últimos 10 dias, a gente viu uma queda muito grande, de dias com menos 2%, menos 1,5%, menos 2% novamente na bolsa, o que levou a esse patamar aí de menos 10%. E se tratando dos setores, né, o que impactou os bancos que estavam subindo em abril e na última dezena do mês eles sentiram bastante, foi uma nova regulamentação do nosso Congresso, aumentando o imposto sobre o banco. Então isso, na fase de votação ali, causou um burburinho e acabou reduzindo bastante a cotação, né, dos principais bancos do nosso país. E isso reflete no nosso índice. Já se tratando de commodities, a gente segue com o petróleo com uma oferta e demanda muito desregulada, então a gente fica muito à mercê da oferta, da demanda, e isso atrapalha, né, e faz com que o preço do Brent também siga muito volátil. Então o Brent ele segue acima dos $100 nesse mês de abril. Entretanto, nós tivemos uma certa volatilidade nas ações da Petrobras, principalmente, chegando a bater até R$ 29 em determinado dia do mês. E isso ajudou a levar o nosso índice um pouco para baixo, levando em consideração que a Petrobras estava até pouco tempo atrás R$ 35, né? E se tratando também dos nossos commodities, não tem como fugir da Vale, né? E a Vale a gente leva logo ligação à China, que é a nossa principal parceira e a principal também importadora de minério. A China fez alguns lockdowns nesse mês de abril em suas principais cidades, e isso levou, né, o fechamento das cidades, fecha também a indústria, fecha as obras, fecha tudo que precisa de minério. Então o minério tem uma redução no preço, tem uma queda. Então sempre que a China ela vai fazer um lockdown, ou se ela fizer algum marco regulatório, como ela fez recentemente sobre antipoluição, isso afeta diretamente a nossa empresa, né, que é a Vale, porque a nossa principal parceira está com algum problema, podemos dizer assim, com a importação, e isso leva o preço para baixo. Claro que muitos acham que é uma estratégia da China para descer um pouco o preço do minério para comprar mais barato, levando em consideração que ela é a maior importadora de commodities, né? Então, para ela é interessante ela comprar mais barato. Então, o que levou a nossa bolsa realmente para baixo foram esses setores financeiros, commodities, Vale também com o lockdown na China, isso impactou bastante, beleza? O que a gente observou também, que eu venho falando com vocês desde o primeiro vídeo, é o nosso fluxo estrangeiro. A gente vê um fluxo estrangeiro crescente até março, né, com recorde de nosso fluxo de entrada de capital estrangeiro no Brasil. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia nos ajudou nesse ponto, né, com os investidores proibidos de fazer negócios com a Rússia. Eles procuram os emergentes com maior potencial, e nós somos um desses. Então entrou ainda assim mais fluxo estrangeiro. No mês de abril, a gente viu uma redução desse fluxo estrangeiro, tá? Também, principalmente nesses últimos 10 dias. E por que, né, que aconteceu essa redução do fluxo estrangeiro? Aqui eu vou já pegar um gancho para levar um pouco para a queda da Bolsa Americana também, que também segue caindo, tá bom?
e o Tesouro Americano, né, o T10 que a gente chama, ele teve um aumento. Há muito tempo ele não estava no patamar que ele está hoje. Então esse aumento na renda fixa americana faz com que os investidores retirem o capital aqui do Brasil e invistam nos Estados Unidos, né? É um país mais seguro, então é uma relação risco-retorno que pode estar ficando mais interessante. Então, com isso, a gente viu uma retirada de recursos do nosso país e saindo para os Estados Unidos novamente, porque os investidores, na análise do risco-retorno, eles já estão achando que o T10, né, próximo a 3%, segue uma taxa bem interessante em relação ao risco que os Estados Unidos oferecem frente ao risco que o nosso país oferece. Então, isso também impactou o nosso mercado aqui, a nossa bolsa. Beleza? O que veio impactando também, até para finalizar o assunto sobre bolsa, é o possível aumento nas taxas de juros. O nosso Banco Central, no aumento da taxa para 12,75, já sinalizou que irá aumentar no mês de maio a taxa novamente, né, da nossa Selic. Inclusive, falando sobre taxas, tá? Até um gancho bem importante, vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre o aumento da taxa do Banco Central do Brasil e o aumento dos Estados Unidos, né? Quais são as oportunidades e como a gente pode aproveitar isso, beleza? Vamos voltar aqui agora um pouquinho para o aumento dos juros. Então, esse aumento dos juros que já foi precificado aqui no Brasil, ele também fortifica uma saída na bolsa, porque muitas pessoas que não têm esse perfil de risco, eles preferem sair da bolsa e entrar numa renda fixa que vai estar pagando consideravelmente bem também, numa janela boa de oportunidade que a gente está tendo. Inclusive nos Estados Unidos também isso está existindo, então o possível aumento de juros lá também vem impactando tanto o nosso mercado daqui, pelo fluxo estrangeiro, e o mercado também global, tá? Lembrando que o aumento de juros já vai ser realizado no mundo inteiro, a gente está tendo uma pressão inflacionária muito grande, então isso certamente vai acontecer tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa, isso com certeza é um fato que em 2022 a gente vai ter que conviver. Mas perfeito, vamos sair um pouquinho de bolsa agora, vamos falar sobre o que gera oportunidade, essa queda, sobre as outras oportunidades do mercado também. Aqui a gente bem viu com esse fluxo estrangeiro, a saída dele, o dólar, né, que estava em queda desde o início do ano, ele em menos de 10 dias virou para positivo, então já está no mês de abril, ele fechou com mais de 3% de alta, né? Então eu ressalto aqui a importância da gente estar sempre diversificando o nosso patrimônio. E com os aumentos de taxa de juros, né, a renda fixa ela segue cada vez com uma oportunidade melhor, né? Como eu venho falando, a gente está numa janela de oportunidade que a última vez que nós tivemos foi em 2016, taxa de juros a 2 dígitos, então acredito que seja uma boa oportunidade para a gente estar alocado em renda fixa também, não deixar a bolsa de forma alguma, tá? A bolsa vai estar sempre sendo uma ótima opção. É claro, a gente tem que sempre definir o perfil ali do risco, isso é o mais importante, né? A gente está alinhado com o nosso perfil. Eu vou deixar um bônus para vocês aqui no final, vou falar um pouquinho sobre a inflação ao redor do mundo, né? A gente vê hoje Estados Unidos 8,5%, Brasil 12%, Europa chegando também a patamares muito elevados de inflação. E o que a gente vai ver a partir desse segundo semestre de 2022, beleza? Nesse segundo semestre de 2022, a gente vai ver possivelmente o mundo inteiro elevando suas taxas de juros para conter a inflação. Quando a gente eleva a taxa de juros, a gente faz uma política contracionista, ou seja, a gente diminui o fluxo de dinheiro na economia. Com isso, a gente reduz a inflação, podemos dizer que na marra, né? Porque se o custo do dinheiro está mais caro no mundo inteiro, as pessoas tendem a gastar menos e gastar mais com produtos essenciais. Então, fica até um pensamento aqui para vocês que gostam de alguns setores na bolsa, né? Pensem em setores essenciais, porque esses setores eles certamente vão ser setores perenes nesse aumento de taxa de juros que vai acontecer, não tem como fugir. E como a gente pode aproveitar? Olhando para setores perenes, olhando para títulos de inflação, olhando para ativos de renda fixa também com muito cuidado, com muito carinho, para aproveitarmos essa janela de oportunidade. Obviamente, deixarmos uma parte na renda variável, que faz todo sentido, e com o aumento da taxa de juros, a gente vai ver uma redução da inflação. Com a redução da inflação, a gente vai ver a bolsa crescendo também, tanto no Brasil como no mundo inteiro. E isso vai acontecer, tá? O aumento das taxas de juros é exatamente para conter a inflação sendo contida, as taxas vão voltar a cair e a bolsa vai voltar a subir. Então, não fica desesperado, não segue essa manada que sai correndo, acha que a bolsa não vale a pena. São momentos, né? São ciclos, e o ciclo hoje a gente está num ciclo, como eu venho dizendo, ótimo para renda fixa
e maravilhoso para renda variável a longo prazo, tá? Certamente no resumo de abril de 2024 a gente vai estar falando sobre isso. E eu vou estar falando para vocês que eu lembrei vocês que a gente estava num ótimo momento de investir em bolsa e em renda fixa em 2022. Galera, esse é o resumo de abril. Como eu disse, eu vou fazer mais um vídeo aqui sobre o aumento das taxas de juros, então fiquem ligados, tá? Vai ser um vídeo bem legal, muito importante. Vou falar algumas oportunidades que eu não falei nesse vídeo para deixar para falar no próximo também. Quero agradecer a todos. É um bom mês de maio pra gente. Vamos com tudo. É só o começo. Um abraço.